A evolução do trigo é benéfica ou maléfica? Nas décadas de 1960 e 1970, as plantações de trigo nos Estados Unidos e no México sofreram grandes perdas. Para enfrentar esse desafio, foi realizada uma mutação genética, visando aumentar o rendimento por hectare e tornar as plantações mais resistentes às pragas. E como resultado, uma nova variedade conhecida como trigo anão foi desenvolvida. Essa variedade passou a apresentar 14 tipos de glúten, o que representa um aumento de 20 vezes na quantidade de glúten em comparação à variedade original. Essa mudança na composição do trigo anão serviu como base para o avanço da indústria de produtos alimentícios. Mas com o consumo alto de trigo, isso traz um problema grave ao organismo humano. E no vídeo de hoje você irá ver a história do trigo, mutação genética do trigo, fome ou ganância, o problema do trigo anão em nosso organismo, o que fazer? Então fique conosco até o final do vídeo, tá? E descubra mais em Saber para Vencer. A história do trigo. Bem, a história do trigo remonta a milhares de anos, quando os nossos antepassados descobriram que podiam colher e também consumir os grãos de uma planta selvagem chamada triticum. Essa descoberta foi fundamental para a transição do nomadismo para a agricultura, marcando o início da civilização. Com o passar do tempo, os primeiros agricultores começaram a selecionar e a cultivar variedades de trigo com características desejáveis, como o maior tamanho dos grãos e também facilidade de colheita. Esse processo gradual de domesticação levou à criação de variedades mais adaptadas às necessidades humanas. À medida que as civilizações antigas se desenvolviam, o cultivo do trigo se espalhava por diferentes regiões do mundo, adaptando-se a uma variedade de climas e de solos. Novas variedades surgiam por meio de cruzamentos naturais e seleção humana, resultando em uma diversidade de tipos de trigo. Mutação genética do trigo. Fome ou ganância? Boa pergunta, né? Nas décadas passadas, foi constatado que o mundo poderia sofrer com a fome de uma forma gigantesca se algo não fosse feito. Dentro dessa visão de uma necessidade iminente foi desenvolvido o trigo anão. O trigo anão desempenha um papel significativo na produção de alimentos em todo o mundo devido ao seu alto rendimento e à sua maior rentabilidade econômica. A sua importância para evitar a fome mundial está relacionada a diversos fatores. Dentre eles, alto rendimento. O trigo anão é conhecido por produzir uma quantidade significativa de grãos em comparação com outras variedades de trigo, o que pode contribuir para aumentar a oferta de alimentos em regiões onde o trigo é uma fonte importante de nutrição. Rentabilidade econômica. Devido à sua capacidade de produção e ao potencial para gerar lucro para os agricultores, o trigo anão é uma cultura atraente em termos econômicos, o que pode incentivar o seu cultivo em grande escala. Ampla adaptabilidade. O trigo anão é conhecido por se adaptar a uma variedade de condições climáticas e de solo, o que o torna uma opção viável para cultivo em diferentes regiões do mundo, incluindo áreas onde outras culturas podem não prosperar tão bem. Por isso, na segunda metade do século XX, vários tipos de trigo foram misturados para aumentar a produtividade, resultando em significativas modificações na planta, principalmente no aumento de mais de 150% na quantidade de glúten, devido à mutação genética. O problema do trigo anão em nosso organismo. Atualmente, o trigo anão é o mais consumido devido ao seu alto rendimento e maior rentabilidade econômica, como falamos anteriormente. No entanto, ele é mais carente em nutrientes e também em proteínas, em comparação com o trigo convencional. As mudanças na produção comprometeram a digestibilidade do trigo, resultando em um aumento dos riscos de inflamação e prejudicando a absorção de nutrientes.
Bom, de forma geral, as concentrações de zinco, de cobre, ferro e magnésio diminuíram entre 19% e 28% entre os anos de 1968 e 2005. E quais são os efeitos que podemos sentir em nosso organismo, hein? Vamos lá. Presença da zonulina, uma proteína que compromete as junções celulares, promovendo alterações na mucosa intestinal, predispondo à inflamação do intestino e ao surgimento de doenças autoimunes, como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide e também a psoríase. Tudo isso devido ao comprometimento da função de barreira do intestino. A gliadina, que está presente no glúten, atua nos mesmos receptores que drogas como, por exemplo, a heroína, causando graves sintomas de compulsão alimentar. Alguns estudos sugerem que a gliadina reduz a ligação da leptina, um dos hormônios responsáveis pela saciedade, alterando o controle da ingestão alimentar, levando o corpo a pedir mais comida e acelerando o ganho de peso. Os peptídeos apioides, formados durante a digestão do trigo, estimulam receptores apiáceos no cérebro, gerando assim efeitos similares, por exemplo, à morfina e à heroína, como compulsão, estímulo excessivo do apetite e também a dependência por alimentos com trigo. A presença de frutanos, um tipo de carboidrato fermentável, pode aumentar a absorção de água no intestino delgado e causar desconfortos como distensão abdominal, gases e sensação de empachamento. Bom, no ano de 1940, o pediatra holandês Willem Dijk observou a relação entre a ingestão de proteínas de trigo e as manifestações clínicas, enquanto a diminuição da mortalidade por doença celíaca durante a epidemia de fome na Holanda, em 1944, reforçou essa suspeita. Mais tarde, em 1952, a inglesa Charlotte Anderson demonstrou que o glúten, presente no trigo, na cevada e no centeio, era responsável pelas lesões que foram encontradas na mucosa intestinal dos pacientes. Nesse período, vários pesquisadores exploravam explicações pouco convencionais para doenças como lúpus eritematoso, artrite reumatoide, esclerose múltipla e também a anemia hemolítica, levantando suspeitas sobre possíveis reações anômalas do sistema imunológico, desafiando também a ideia tradicional de que a imunidade servia apenas para nos proteger de agressões externas. Durante os anos 60, diversos estudos revelaram os mecanismos imunopatológicos que estavam envolvidos na origem e na progressão da doença celíaca, embora tenha levado mais 2 décadas para que fossem plenamente aceitos pela comunidade científica. Posteriormente, ficou claro que certas proteínas associadas à compatibilidade genética, antígenos de histocompatibilidade, HLA, indicavam predisposição para várias doenças autoimunes, incluindo a doença celíaca. Uma epidemia da doença em crianças da Suécia, nascidas entre 1984 e 1996, levantou questões sobre o papel da hereditariedade e dos padrões alimentares. Ficou evidente que quanto mais breve a amamentação e mais precoce a introdução do glúten na dieta, maior o risco em crianças geneticamente predispostas. Embora o nosso entendimento sobre a resposta imunológica, o papel dos genes e os mecanismos moleculares tenha avançado bastante nos últimos anos, os detalhes das interações entre hereditariedade, desenvolvimento e o ambiente em que vivemos ainda permanecem obscuros. Mas a pergunta que fica agora é: o que fazer? Bom, eu tenho certeza que você não vai deixar de se alimentar e comer aquela fatia de bolo delicioso de vez em quando. É ou não é? Pois bem, para evitar problemas relacionados ao glúten do trigo anão, especialmente para pessoas sensíveis ao glúten ou com doença celíaca, algumas práticas e considerações podem ser úteis. Dieta sem glúten. Para pessoas com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca,
seguir uma dieta totalmente isenta de glúten é essencial. Isso significa evitar alimentos que contenham trigo, cevada, centeio e qualquer produto derivado desses grãos, incluindo o trigo anão. Leitura de rótulos. Ao comprar alimentos processados, é importante ler os rótulos com atenção para identificar a presença de glúten, hein? Muitos produtos contêm ingredientes derivados do trigo, e é fundamental estar atento a esses detalhes. Opções alternativas. Bom, felizmente existem, cada vez mais opções de alimentos sem glúten disponíveis no mercado, incluindo produtos feitos com farinhas alternativas como arroz, milho, quinoa, amaranto, entre várias outras. Cozinha caseira. Preparar refeições em casa oferece mais controle sobre os ingredientes utilizados, possibilitando a escolha de opções sem glúten e minimizando o risco de contaminação cruzada. Para concluirmos, o trigo é uma bênção de Deus. A Bíblia faz várias menções ao trigo ao longo de seus textos. O trigo é frequentemente associado à agricultura, à produção de pão e à alimentação. E aqui estão algumas passagens bíblicas que falam sobre isso. Gênesis capítulo 30, versículo 14. Essa passagem descreve a história de Rebeca, que deu à luz uma criança e recebeu trigo como presente. Levítico, capítulo 23, versículo 14. O trigo é mencionado como parte das ofertas ao Senhor, associado a festividades religiosas. Salmos 81, 16. O trigo é mencionado como um dos alimentos que Deus prometeu dar ao povo de Israel. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Nessa passagem do Novo Testamento, Jesus conta a parábola do joio e do trigo, ilustrando lições espirituais usando a metáfora do trigo. Essas são apenas algumas, das muitas referências ao trigo que são encontradas na Bíblia. E elas refletem a importância histórica e cultural desse grão na sociedade da época e na vida das pessoas. O trigo como alimento é muito importante, mas o seu consumo deve ser reduzido ao máximo possível, pois esse trigo modificado que temos hoje em dia é muito mais prejudicial à nossa saúde do que o trigo antigo, Bom, e eu espero que esse vídeo tenha trazido um entendimento mais claro sobre o perigo do trigo atual e como deve ser o seu consumo, a fim de evitar problemas futuros em sua saúde. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar os seus comentários e também compartilhar com seus amigos, beleza? Assista também o Cavalo da Fome do Apocalipse e os Alimentos Sem Semente. Esse vídeo tá demais e eu recomendo ele para você. Nos vemos aqui no canal em breve. Até o próximo vídeo.